Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Motivo de muita alegria, por mais uma oportunidade o Senhor tem nos dado para nós estar na tua casa para adorar e exaltar o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 12 e verso 1. A prisão e o livramento de Pedro. Aleluia. Eu quero aqui agradecer o dirigente dos varões, nosso irmão Samuel, de ter me convidado para estar ministrando esta palavra nesta noite. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela igreja, e louvo a Deus pela vida dos obreiros que estão à minha retaguarda. Que Deus continua abençoando a tua vida, a tua família neste lugar. Eu já posso sentir a presença de Deus, ela foi real no meio da tua igreja nesta noite. Deus já falou conosco através do louvor, através da tua palavra nesta noite. Ao final do culto desta campanha, eu quero orar por duas pessoas, a qual Deus me deu duas visões neste lugar. É coisa boa para a tua vida nesta noite. Permanece neste lugar que Deus vai falar ao teu coração nesta noite. Eu estava nessa tarde orando e falando com o Senhor, e Deus, o Espírito Santo, me trouxe esta palavra ao meu coração para falar com toda a sua igreja nessa noite. Amém? Atos 12, versículo 1, que diz assim: e porque aquele mesmo tempo o rei Herodes, estendendo as mãos sobre alguns para maltratar, e matou a espada em Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também Pedro, e era os dias dos pão sem fermento. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quartendos de soldado, para que guardasse, e querendo apresentá-los ao povo depois da Páscoa. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja pode sentar em nome de Jesus, adorando, exaltando o nome do Senhor. Eu quero lhe falar nessa noite o propósito de uma igreja intensa, uma igreja que ora pelo o teu povo. Nós vemos aqui a intensa, contínua oração da igreja de Deus por Pedro, a qual Pedro estava preso na prisão. O propósito de uma igreja intensa é uma igreja de joelho. Uma igreja que ora, ela é mais do que vencedor. Aleluia! Nós vemos nesse texto que a igreja do primeiro século, ela estava sofrendo uma grande perseguição contra a terra, mas nós vemos esses homens cheios do Espírito Santo, guiados por Deus. Esses homens foram dispersos pela terra, anunciando, pregando a palavra do Senhor, mas aonde esses homens chegavam, havia um crescimento. A igreja do Senhor crescia após dia após dia, porque eles anunciavam a palavra do Senhor. Nós vemos que aonde esses homens estavam, os apóstolos do Senhor, havia uma grande multidão ao seu derredor, pessoas que iam ao teu encontro, pessoas que iam em busca de um milagre para a tua esposa, para o teu filho, para a tua filha, para que esses homens viessem orar, estender as suas mãos e curasse a tua filha, curasse o teu filho, curasse o teu criado. Mas aonde ele estava, havia uma grande multidão ao seu redor. Jesus disse:
neste mundo tereis perseguições, neste mundo tereis aflição. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Jesus disse para ele: vocês não vão caminhar em tapete vermelho, não. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser perseguidos pelo Evangelho da cruz. Mas esses homens não deixaram de pregar, de anunciar a palavra do Senhor acerca do reino do céu. Aonde esses homens chegavam, havia convenções, salvação e libertação na casa daquele que ouvia a palavra do Senhor. E esse mesmo Senhor, Jesus, está aqui na casa. Quem está entendendo, estende as tuas mãos e adora o nome do Senhor, porque o Todo-Poderoso está na casa. A palavra de Jesus. Esses homens, os apóstolos, foram perseguidos. Havia uma seita contra eles, para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo fosse parado. Mas eles não desistiram de pregar a palavra do Senhor. Eles continuavam pregando a palavra acerca do reino do céu. Se fosse no dia de hoje, Wilson, se nós fosse jurado de morte para nós pregar a palavra de Jesus, às vezes nós não saímos da nossa casa. Mas esses homens, cheios do Espírito Santo de Deus, eles não olharam para esse lado, eles caminharam para anunciar a palavra acerca do reino do céu, que Jesus estava voltando para buscar a tua igreja amada. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2, em verso 38, a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele toma a palavra e ele começa a pregar a palavra acerca do reino do céu. Ele começa a pregar para multidões: arrependei vós, cada um de vós, examinai cada um de vós. E Pedro começou pregando a palavra acerca do reino do céu. Esse mesmo Jesus que morreu na cruz do Calvário, é esse mesmo Jesus que eu andei com ele lado a lado, e hoje ele está aqui na casa. Quem está entendendo, levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro começava a pregar a palavra do Senhor, quase 3.000 almas aceitaram Jesus naquele dia. Houve uma grande festa no céu. É bom, irmãos, você pregar, Jesus curar. Mas o bom mesmo é quando você prega Jesus salva a alma. A palavra vai de encontro daqueles que estavam ouvindo a palavra. E eu estava pregando essa semana numa igreja, queridos e amados irmãos. Jesus curou, amém, irmãos. Mas quando eu comecei pregando a palavra do Senhor, eu vi pessoas chorando no meio da igreja. Wilson, quem convence o homem e a mulher do pecado é o Espírito Santo. E eu vi o Espírito Santo de Deus tocando naquele homem, naquela mulher. E no final eu fiz o convite. A alma aceitaram a Jesus. E houve uma grande festa no céu, irmãos. Você pregar Jesus curar, amém, irmãos, muito bom. Jesus operar o milagre na tua casa, na tua família, irmãos. Mas o bom mesmo é quando as almas se arrependem em Jesus. Mas esses homens não deixaram de pregar a palavra do Senhor. E nós vemos muitos sinais e prodígios era feito pelas mãos dos apóstolos, querido. Mateus, esses homens cheios do Espírito Santo, guiado e direcionado, a qual eles entravam na cidade, o povo ia para o meio do caminho para que menos as suas mãos fossem tocadas sobre a sua vida e eles fossem curados, irmãos. Havia poder na mão dos apóstolos,
homem cheio, direcionado por Deus. Mas e ainda, irmãos, não só as suas mãos, a Bíblia vai dizer que Pedro, a Bíblia vai dizer que a sombra de Pedro, aonde ele passava, o povo era curado, o povo era sarado de toda a sua enfermidade. Não só as suas mãos tinham poder, mas sim a sombra do homem que ora, que busca a presença, a direção do Deus vivo. Se ele está fazendo campanha na sua casa, aonde ele colocar a planta dos seus pés, a enfermidade vai embora, o câncer vai embora, a aventura. Mas quem está entendendo a mensagem, levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. O homem cheio de Deus, irmãos, aonde ele bota a planta dos seus pés, alguma coisa vai acontecer, os sinais vão acontecer, a cidade vai alvoroçar. Nós vemos, eu quero conjecturar nessa noite, eu quero te dizer que os apóstolos entrando nessa cidade, nessa localidade em Praia dos Cações, eles descendo, eu e a minha família, a sua família, nós trazemos para a beira do caminho, para que ameno esses homens passassem, a sombra deles fosse em cima dos nossos filhos, que as mãos deles se estendessem sobre a nossa família, era curado, era sarado de toda a enfermidade. Pensa esses homens, imagine eles entrando dentro de Praia dos Cações, a enfermidade saindo deste lugar, em nome de Jesus, e a vitória chegando na sua casa. Quem está entendendo, levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. Eu sinto Deus neste lugar. Eu vejo o anjo indo em tua direção nesta noite. Ele está mudando o quadro neste lugar. Você não vai sair daqui como você entrou, porque o Espírito Santo de Deus está revelando ao meu coração. Ele vai te pegar nesta noite. Eu estou sentindo Deus neste. Sinta a presença de Deus que está descendo nessa noite. E a Bíblia vai dizer: toda Jerusalém, Judéia, Samaria, quando eles sabiam que Pedro ia entrar na cidade, eles corriam. Os homens de Deus vai passar em meio ao caminho, vamos para lá. Aonde ele estava, havia uma grande multidão em busca de um milagre, em busca de uma libertação dentro da sua casa. E a Bíblia vai dizer que ele estava cheio do Espírito Santo, irmãos. Pensa os homens que estavam cheios de Deus. E a Bíblia vai dizer que levaram todas que estavam enfermos, em máquina, todos aqueles tormentados de espíritos, levaram para a rua, para que aonde Pedro passasse, fosse curado. A Bíblia diz que aonde Pedro passou, a Bíblia vai dizer que todos foram curados em nome de Jesus, porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. Era a sombra de Pedro, irmãos. Pedro não precisou estender as mãos sobre aqueles que estavam enfermos, não. Pedro estava passando, a sombra de Pedro ia sobre eles, e as pessoas começaram a receber o milagre da parte do Senhor naquele lugar. E a Bíblia vai dizer em Atos, no capítulo 12, verso 17, e a Bíblia diz que levantou uma seita, um sumo sacerdote. Havia uma seita naquele lugar, e era eles saduceu, encheram de inveja, porque os apóstolos estavam fazendo com as suas mãos, orando pelas pessoas sendo curado, sendo batizado com o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que essa seita, eles encheram de ciúme no seu coração, ouviu?
e prenderam os apóstolos, todos os apóstolos. Irmão, pensa, os apóstolos cheios de Deus dentro da prisão, e lançaram esses homens na prisão, tentando parar o evangelho de Jesus. E a Bíblia diz que agora, eu quero conjecturar nessa noite, Pedro dentro daquela prisão, louvando e adorando ao nome do Senhor. Outro estava orando, outro estava pregando, e o céu naquele momento diz: eu vou entrar aí, eu vou descer hoje nesse lugar. E as portas da cadeia começou a tremer, e a oração desses homens cheios de Deus subiu ao céu, estremeceu ao trono de Deus. Deus disse: anjo, desce lá, porque a minha igreja neste momento está orando e o céu está estremendo. Eu quero te dizer, a oração do crente, ela estremece o céu. Se você está orando nessa noite pela sua família, pela sua casa, não deixe de orar, que nessa noite Deus vai enviar o anjo na tua casa, na tua família. Quem está entendendo, levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. O céu vai descer. As portas da cadeia estavam tremendo através da oração. 12, orando. Os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, porque tinha vindo de uma cruzada, aonde tinha passado, as suas mãos operavam milagre de prodígio sobre a vida do povo, e a sombra de Pedro passava. Pensa Pedro como estava ali dentro da prisão, cheio do Espírito Santo, e agradecendo a Deus. Deus envia o anjo dentro da prisão. E a Bíblia diz, quando o anjo chega dentro da prisão, os apóstolos estavam orando, outros estavam exaltando o nome do Senhor, outros estavam louvando o nome do Senhor. Crente assim, irmãos, às vezes a prova está chegando, ele está adorando, a prova está chegando, ele está orando. Ele sabe que o segredo da tua vitória é a oração, irmãos, é a oração. Quando a coisa aperta dentro da sua casa, na tua família, você corre para onde? Para o monte, para a campanha, para a consagração. Você sabe que só Jesus é a solução dentro da sua casa, dentro da tua família. Quem está entendendo nessa noite, levanta a tua mão e adora o nome do Senhor, irmãos. Os apóstolos estavam presos, eles viram. Naquele momento eles achavam que o ministério do Senhor acabou, mas ele estava cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz, quando o anjo chega, a porta abriu automaticamente, irmãos. A porta se abriu, e os apóstolos saíram da prisão e disse: vai ao tanque de Salomão e começa a pregar a minha palavra, ao pátio de Salomão, e prega a minha poderosa palavra. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor desapareceu naquele momento. Os apóstolos caminharam para anunciar a palavra. O que eu acho mais bonito desse texto, e quando os apóstolos chegaram para anunciar a palavra, os judeus começaram a olhar e ver os apóstolos pregando a palavra de Jesus. Até mesmo eles estavam achando que era um fantasma naquele momento. Enviaram 2 mensageiros aonde estavam os apóstolos presos, para ver o que aconteceu. E a Bíblia diz que quando os mensageiros chegam na prisão, a porta estava da mesma maneira. Nada estava roubado, nada estava diferente. E naquele momento os sacerdotes viram o poder de Deus, como que as mãos de Deus é poderosa. Naquele momento eles não começaram a entender, irmãos, que Deus ia na vida desses homens. E nesse momento, irmãos, nós vemos que esses homens estavam cheios de Deus. A Bíblia vai falar também em Atos Apóstolos, capítulo 2, Atos capítulo 9, verso 36. A Bíblia diz que havia em Jope uma mulher discípula. Essa mulher servia a Jesus.
nas suas caminhadas, a Bíblia diz que essa mulher andava com Jesus, servindo Jesus. Mas um dia, a Bíblia vai dizer que essa mulher morre. Tabita, que traduzida diz, toca. A Bíblia diz que essa mulher agora ela morre. E as viúvas ali começam a chorar. Mas eu quero te dizer que eles ouviram falar que Pedro estava entrando na cidade. Eles ouviram falar que Pedro estava entrando na cidade, correram, ouviu-os. Mandaram 2 mensageiros às pressas. Fala para Pedro para ele vir depressa. E naquele momento, a notícia chegou diante de Pedro. Pedro estava por perto daquela cidade. E a Bíblia diz que Pedro, chegando na casa desta mulher, ele se coloca de joelho. Ele se coloca de joelho por uma causa, até uma família, irmãos. E a Bíblia diz, quando Pedro ajoelha e começa a orar ao nosso Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, a vida voltou à vida daquela mulher, uma mulher que estava morta. E naquele momento aquela mulher ressuscitou para a honra e a glória de Deus. Aleluia. Quem está entendendo, levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. Homens cheios do Espírito Santo, irmãos. Homens cheios de Deus. Aonde eles chegavam, irmãos, eles faziam reboliço na cidade. A cidade alvoroçava em busca de um milagre, em busca de uma necessidade para a tua família. Eu não sei qual a tua necessidade que você entrou nessa noite, mas eu quero te dizer que o Senhor está indo ao teu encontro nessa noite. Ele vai te tocar em nome de Jesus. Mas eles não deixaram de pregar a palavra do Senhor, anunciar a palavra acerca do reino do céu. A perseguição era grande. Eles foram dispersos, mas anunciava a palavra de Deus. E a igreja do Senhor crescia. E nós vemos ao qual o texto que nós estamos lendo. A Bíblia vai dizer que a igreja do Senhor estava passando momentos difíceis sobre a terra. E nós vemos que Herodes, estendendo a mão sobre alguns líderes da igreja, ele foi sobre os pastores da igreja, apóstolo Tiago, apóstolo Pedro, tentando parar com a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor estava crescendo. E a Bíblia diz que ele lança a espada sobre Tiago e mata, e joga Pedro na prisão. Mas a igreja estava fazendo contínua oração por Pedro. Não é porque a igreja não estava orando por Tiago, mas estava. Mas a igreja pegou a causa de Pedro, irmãos. A igreja começou a orar uma oração intensa, constante. A igreja começou a orar com uma oração com propósito. Às vezes você faz uma campanha na tua casa, na tua igreja. Você diz assim: eu vou fazer um propósito nessa campanha. Eu vou orar 7 dias. Eu vou buscar o Senhor 7 dias. Eu vou fazer um sacrifício. E você começa a orar. Você começa a buscar uma oração tensa, uma oração com propósito. Quando você começa a orar com uma oração com propósito, irmão, Deus gosta. Deus gosta do crente que faz propósito com Ele, irmãos. O quase diz que eu sou abençoado e você é abençoado. E quem está entendendo, levanta a tua mão e adora o nome do Senhor.
igreja estava fazendo contínua oração. E Pedro estava guardado, entregue a 4 quartenas de soldados, que eram 16 soldados. A Bíblia vai dizer que 2 soldados por dentro da prisão e 2 por fora. Estava guardando um crente, irmãos, um pescador. Mas Herodes sabia que o crente, uma hora ou outra, esses homens cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, irmãos, uma pedra estava sendo removida, alguém estava sendo ressuscitado, o cego enxergando, o paralítico andando. Ele sabia disso, irmãos. E o crente era guardado por 16 soldados, porque ele sabia, depois da Páscoa, ele ia matá-lo. E Herodes manda avisar a igreja, avisar o povo, que não ia só agora matar, porque ele matou Tiago, e a igreja sabia que ele ia matar. Mas eu quero te dizer nessa noite, a igreja que ora, ela é mais do que vencedor, irmãos. Continua orando pelo seu filho ou pela sua filha, irmão, não desiste. Ore com propósito, irmão, você vai ver Deus operar na tua casa, na tua família. Logo, logo você vai ver eles adorando na casa do Senhor, irmãos. Porque a oração tem propósitos. Mas a Bíblia vai dizer que Herodes, ele achava que ele tinha a chave da prisão, mas quem tem a chave da prisão é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer nessa noite, Tiago estava na agenda de Deus para morrer, e ponto final, irmãos. Mas Pedro estava na agenda de Deus para viver até envelhecermos. Se você estiver na agenda de Deus para viver, irmãos, nem Herodes, nem os demônios, nem carro encapotando, nem intubação, nada disso vai tirar você da presença do Senhor. Você está na agenda de Deus até envelhecer. Quem está entendendo? Levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. Se você está na agenda de Deus para viver, irmãos, vai dormir tranquilo. Pedro estava dormindo quando o anjo chegou, porque Pedro estava na agenda de Deus para vivermos. Eu estava na agenda de Deus para viver, meu irmão. Eu estava na agenda de Deus para vivermos até envelhecer. Se eu estivesse na agenda de Deus para morrermos, o Senhor tinha me levado. Eu já tinha partido para a glória, estava num lugar melhor. Como que é bom o céu, irmãos. Às vezes nós estamos aqui nessa caminhada, nessa luta, numa arena, num dia a dia, e eu tenho medo de perdermos o céu. Aquilo que eu passei na presença do Senhor, o processo que eu passei na presença do Senhor. Aquele momento eu pensei que o Senhor me leva, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E cheguei a falar assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Mas o Senhor está dizendo: não, você não está na minha agenda para morrer ainda, não. Você vai lá pregar a minha palavra e almas vão aceitar, em nome de Jesus. E eu pude entender, meu bolinho, que o segredo que Deus tem comigo é almas. E às vezes, irmãos, quando eu vou numa igreja, sempre eu estou pregando a palavra de Deus, sempre alma aceita o Senhor Jesus. E lá do outro lado eu falei com o Senhor no processo: Senhor, eu estou aqui nessa situação, Senhor, e eu vim de um culto, Senhor, que 2 almas aceitaram o Senhor, e agora, Senhor, não precisava eu falar isso,
Mas eu falei com o Senhor lá do outro lado, no Mateus. E de repente o Senhor me mostrou a igreja orando de joelho. A oração da igreja, irmão, subia como uma poeira, como uma fumaça, e de repente foi tapando a multidão. E eu falei assim: a oração da igreja, a oração da igreja, a oração da igreja estremece o céu. E Deus diz: envia o anjo lá, ressuscita o meu filho neste momento para pregar a minha palavra, em nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Pedro estava na prisão. E nesse momento Deus envia o anjo na prisão. Eu já estou encerrando, logo após o varão vai estar cantando. Naquele momento que o anjo chega na prisão e toca em Pedro e diz: coloca a sua sandália, coloca o seu cinto, coloca a sua capa. E Pedro tranquilo, irmãos, uma prisão com 16 soldados, irmãos. Pedro estava descansando o teu coração, irmãos. O crente, irmão, que serve um Deus Todo-Poderoso, irmãos, quando a luta chega, irmão, descansa o coração em Deus, porque ele sabe que o Deus que ele serve, ele é maior. Ele vai entrar com a providência na minha e na sua vida. E naquele momento Pedro começou a seguir o anjo, achando que até mesmo estava tendo uma visão. E naquele momento a porta da cidade se abriu, irmãos, de um lado a outro. Isso é o poder da oração, irmãos. O poder da oração da igreja. A igreja estava fazendo contínua oração, intensa oração, com propósito a Pedro, irmãos. E eles estavam onde? Na casa da nossa irmã Maria, por sobrenome João Marcos. Essa casa, eu entendo que é uma casa de refúgio, uma casa de oração. Quando as coisas se apertavam, o povo corria para essa casa da nossa irmã Maria, porque havia ali um grupo de irmãos e irmãs orando ao Senhor, para que Deus estendesse as mãos sobre o povo, a igreja que estão pregando a palavra. Porque o Herodes estava perseguindo a igreja, a perseguição era grande, arrastando homens e mulheres, jogando na prisão, para que o ministério do Senhor viesse a acabar. Mas a igreja de joelho, irmãos, Deus está quebrando corrente, Deus está abrindo porta da prisão, Deus está abrindo mar na sua frente para você passar, e do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Quem está entendendo nessa noite, levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. E quando ele sai da prisão, o anjo desaparece. Ele começou a entender que Deus, naquele momento, o Senhor, enviou o anjo na prisão. E a Bíblia diz que ele foi em direção aonde? A casa da nossa irmã Maria, o refúgio da oração. Ele via que quando as coisas apertavam, era na casa da nossa irmã Maria, que a igreja do Senhor estava buscando o socorro. E a Bíblia diz que quando ele chega na casa da nossa irmã Maria, ele bate a porta. E a Bíblia diz que uma menina ali, por sobrenome Rod, ela corre depressa para dentro, dizendo: Pedro está à porta. E aquele povo que estava orando, dizendo: você está fora de si, você não está bem. E ela começou a dizer: então é o anjo do Senhor que está à porta. E Pedro perseverou batendo na porta. Tem hora, irmãos, que a igreja está orando, quando a bênção chega, o milagre chega, irmãos, às vezes nós não acreditamos. Às vezes a bênção chega na nossa porta e nós vamos ser para mim mesmo.
Isso é fruto da sua oração, irmãos. Às vezes, quando Deus te dá algo em suas mãos, você fala assim: Senhor, isso é para mim mesmo. É fruto da sua oração. E Deus vai dizer: você vai desfrutar do seu fruto, da sua oração, irmãos. E a Bíblia diz que aquele homem chegou à porta, Pedro estava à porta, e abriram a porta, e eles se alegraram naquele momento, e a igreja, e o nome do Senhor foi glorificado. Quem está entendendo, levanta a tua mão e adora o nome do Senhor, porque Jesus está na casa. Não adianta parar o homem e a mulher de Deus, não, irmãos. Prisão segura-não se Deus estiver na vida dele, irmãos. Se a prisão não cair como Paulo e Silas estavam na prisão, irmãos, Deus mais depressa vai enviar o anjo e vai abrir a porta da prisão, e você vai sair adorando, exaltando o nome do Senhor. Era tempos difíceis naquela época para eles pregar a palavra. Era dia de perseguição sobre a terra. Hoje nós queremos pregar a palavra na casa do Senhor, irmãos. Você pode ir para a praça pregar a palavra de Deus, irmãos. Mas naquele tempo dos apóstolos eram tempos difíceis. Precisava eles estar em oração, em jejum, em consagração. Mas aonde esses homens passavam, irmãos? As paredes da casa onde eles tremiam, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. A casa que eles entravam, porém, a enfermidade saía, o câncer saía. Se a pessoa estava cega, ele enxergava, o paralítico andava, porque ele sabia que dia difícil ia vir na sua frente. Jesus estava vendo os dias difíceis. A Bíblia vai dizer que Jesus chega ao monte de Getsema e ele vai orar. Ele vai buscar o Senhor. Ele vai além. O texto vai dizer que ele vai além. Quando ele vai além orar, ele estava vendo naquele momento a perseguição contra os discípulos. Ele começou a ver agora a cruz. Ele começou a ver os cravos sendo cravados nas suas mãos. Ele estava dizendo para o discípulo que eu vou ver aqui a revelação do meu Pai para mim. Vocês ainda não estão prontos para ver. E o nosso Deus começou a revelar Jesus, a sua crucificação. Jesus começou a ver o sangue sendo derramado na cruz. Ele começou vendo a coroa de espinhos sendo colocada na sua cabeça. Ele começou a ver o sangue sendo derramado na rua. E Jesus começou a ver o seu sofrimento na cruz do Calvário. E Jesus disse diante do nosso Deus, diz: passe de mim este cálice, Senhor. Passe de mim este cálice. E Jesus começou a ver naquele momento todo o sofrimento dos discípulos, morrendo na cruz do Calvário, sendo devorados por leões, sendo morto pelo fio das espadas. Ele vai dizer: eu venci o mundo, também vos vai vencer em Cristo Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, às vezes você entrou nesse lugar, uma grande perseguição sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu quero te dizer: confia no Senhor. Continua orando, continua buscando o segredo da minha e da sua vitória na oração. É uma oração intensa, como a igreja estava orando por Pedro, uma oração com propósito. Se você crê nessa noite, se coloca de pé neste lugar em nome de Jesus. Eu queria orar aqui para o nosso irmão Jefferson, aqui na frente, irmão Jefferson, e nosso irmão Ramon. Eu tenho algo de Deus para entregar nessa noite para você, neste lugar, queridos e amados irmãos. E logo após os varões vão estar louvando o nome do Senhor.
E nós vamos estar exaltando o nome do Senhor neste lugar. A visão que eu tive com o nosso irmão Jeff e nosso irmão Ramon foi a mesma. O Senhor preparava vocês dois homens. Deus escolheu vocês no ventre das tuas mãos. Deus escolheu vocês no ventre da tua mãe. E o Senhor tem uma grande obra nessa terra, homem, na vida de vocês. Deus tem um segredo com vocês. E nosso irmão Jeff, você chegou desde há muito tempo dizendo, falando: Senhor, o meu tempo acabou. Mas o Senhor, o Espírito Santo falava ao meu coração para falar para ele: está começando a obra que eu vou cumprir na vida do meu filho, porque eu tenho uma grande obra com ele nessa terra, homem. E eu vi, nosso irmão, você subir um degrau, o Senhor te separando para esta obra, homem. Se você abrisse os teus olhos espirituais e ver o que o Deus tem preparado para a tua vida, homem, nessa terra, e tu sabe disso. E o nosso irmão Ramon, eu vejo vocês também subindo mais um degrau. A obra que Deus tem na tua vida é grande, homem. E Deus está te separando nesta noite. Aprova Deus na vida desses irmãos. Quem está entendendo, levanta a tua mão e adora o nome do Senhor, porque Jesus está na casa. E eu convido os varões nessa noite para estar louvando ao nome do Senhor neste lugar. Enquanto eu vou estar fazendo essa oração para os nossos irmãos,